Agora falando acerca dos cuidados na compra de imóvel. Também abordaremos os documentos e as certidões necessárias quanto a esse cuidado. Como sempre aqui em linguagem simples, para ficar bem fácil entender, evitando o juridiquês, evitando aqueles termos mais técnicos, para que fique compreensível a todos. Lembrando sempre que nós não estamos falando para advogados, e sim para um público geral. Então aqui eu vou ser o mais simples possível, vou utilizar a linguagem menos técnica. Os principais perigos na compra do imóvel. Então nós temos aqui o vendedor, o imóvel e o comprador. A primeira coisa muito importante a se assimilar é que o vendedor nem sempre é o proprietário. Nós temos que guardar muito bem este termo, proprietário. Quem é o proprietário? O verdadeiro proprietário. Um dos perigos na compra do imóvel é comprar o imóvel de um mero possuidor. Não é o proprietário, ele é apenas um possuidor. Ele pode parecer dono, ele pode dizer que é dono, mas não é. E este é um grande risco. Isto ocorre com muita frequência. Nós temos muitas pessoas que perderam todo o dinheiro investido, perderam um imóvel mais tarde, simplesmente porque comprou de uma pessoa que não era a proprietária, e sim um mero possuidor. O proprietário falecido comprar o imóvel, pois o ex-proprietário faleceu. E existe a pendência de inventário. Nós sabemos que, ao falecer, é obrigatória a realização do inventário. Os herdeiros, o cônjuge meeiro ou meeira, têm que se unir e fazer o inventário. E não fazendo o inventário, essa pendência deixa o imóvel com a propriedade irregular. Por quê? Porque não houve a partilha, porque não houve o formal de partilha. Então não é possível vender esse imóvel de forma legal. O filho acaba realizando a venda irregular do imóvel. Comprar imóvel com dívidas, por exemplo, IPTU, condomínio. Às vezes a pessoa não paga IPTU há muito tempo, existe até uma execução fiscal, uma ação judicial ou uma dívida ativa registrada quanto àquele imóvel. Quem comprar vai assumir essa dívida de IPTU, ou também condomínio e outras dívidas que nós também veremos mais detalhadamente adiante. Comprar imóvel de insolvente, fraude à execução. Essas duas expressões são muito utilizadas no meio judicial e mais adiante explicaremos do que se trata. Quem muitas vezes não é do ramo, não vivencia aquele meio, às vezes não tem a dimensão destes riscos, por isso que nós estamos falando aqui. Mas é bom enfatizar que é uma coisa que, infelizmente, ocorre com muita frequência. Sofrer ação judicial do verdadeiro proprietário. Então existe um imóvel, quem vendeu não foi o proprietário, e aquela pessoa que se tornou o proprietário por algum meio judicial, ou era já o proprietário, promove a ação contra quem comprou. E essa pessoa que comprou mal e acaba perdendo o imóvel. A nulidade do contrato de compra e venda por irregularidades. Por exemplo, o contrato de gaveta oferece nenhuma segurança ao comprador. Nós também falaremos mais adiante do que se trata o contrato de gaveta, mencionando os documentos necessários para os cuidados na compra. O vendedor casado vende sem autorização do cônjuge. Então, o vendedor ele é casado, a esposa tem que autorizar, é a outorga uxória. Se ela não autorizar, a venda é irregular. Não pode. Vendedor casado, comunhão parcial, comunhão universal, assine, o cônjuge tem que assinar. Até mesmo na separação total, para evitar dúvidas, é bom também assinar. Imóvel penhorado. A pessoa compra o imóvel e não tem conhecimento, não busca saber, pesquisar, para verificar se aquele imóvel possui uma penhora.
e esse imóvel às vezes está indo para o leilão, para a asta pública, a pessoa compra sem saber disso, vai perder o imóvel. Quando ocorrer a asta pública, ela vai receber a notícia para que saia do imóvel com urgência em tantos dias, e aí não tem muito o que fazer, é um caso bastante triste, também ocorre bastante. Despejo, a reintegração de posse, a emissão na posse, que são as ações contra esses compradores que não tomam os devidos cuidados. Dicas gerais para não levar aí o gato por lebre. Quem é o proprietário do imóvel? Nós estamos falando de propriedade e não de posse. Não dá aqui para dar as definições de proprietário, possuidor, porque não é o objetivo desta palestra, mas nós temos que saber que existe o proprietário do imóvel. Não se pergunta quem está na posse, quem está morando, quem parece ser dono, quem está dentro da casa dizendo que é dono. Nós estamos perguntando quem é o proprietário. Para entender melhor, é só imaginar o imóvel como uma certidão de nascimento. Então nós temos a nossa certidão de nascimento. Tem lá o nome do pai, o nome da mãe, a cidade que nasceu, todos os dados. O imóvel, imagine o imóvel como uma pessoa que tem uma certidão de nascimento. Quando a pessoa casa, o cartório de registro civil passa a ter ali a certidão de casamento. A pessoa já não usa mais a certidão de nascimento e usa a certidão de casamento. Se ela divorcia, é então averbada a escritura de divórcio lá na certidão de casamento. Qualquer um que consultar, porque é público, a consulta é pública, qualquer pessoa que consultar lá a certidão de casamento de determinada pessoa vai perceber, vai tomar conhecimento de que aquela pessoa está ou foi divorciada. Por quê? Porque está constando lá no registro. A mesma coisa é o imóvel. Se A vendeu para B, B vendeu para C, C vendeu para D, tudo estará registrado na matrícula, no registro de imóveis. Logo, quem quiser saber acerca do imóvel, o mínimo, o básico, a primeira coisa é consultar a matrícula atualizada no registro de imóveis. Porque se eu tiver uma matrícula expedida há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, ela pode não representar a realidade de hoje. Porque há 3 meses atrás foi vendida por uma outra pessoa, aconteceu alguma coisa. Se eu tiver a matrícula de 6 meses atrás, obviamente eu não terei conhecimento da realidade atual. Outra dica, retirar todas as certidões negativas. Quanto às certidões negativas, é bem simples. Eu quero saber se aquele proprietário tem dívidas. Então eu pego uma certidão negativa de determinado órgão, por exemplo, protesto. Eu vou retirar uma certidão negativa de protesto. Para quê? Para saber se o proprietário tem ou não protestos em seu nome. Eu quero saber se aquele imóvel tem dívida de IPTU. Então eu retiro uma certidão negativa na prefeitura para saber se tem uma dívida de IPTU. Falando um pouco mais sobre o registro de imóveis, o Código Civil, em seu artigo 1245, ele diz que transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Tem que registrar aquela frase que bem conhecida, só é dono quem registra. Se você comprou o imóvel, você tem que se dirigir ao registro de imóveis e fazer aquele registro. Senão, você corre grandes riscos e nós falaremos um pouco mais acerca desses riscos por falta do registro. Então, nós temos aqui, por exemplo, o 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. E então são vários cartórios de registro de imóveis com as suas respectivas regiões. Você vai pesquisar onde está o seu imóvel, onde o seu imóvel está registrado e vai fazer o registro daquela compra o mais rápido possível. É muito importante lembrar. O registro de imóveis, ele inscreve os documentos relacionados aos bens imóveis, como escrituras públicas de compra e venda, doação, hipoteca, alienação fiduciária em garantia, além de expedir certidões de propriedade de imóveis.
Como nós já dissemos, se você quiser uma certidão de propriedade de imóvel, basta você se dirigir ao cartório de registro de imóveis. Vou lembrar que não é o cartório de notas, não é o cartório de registro civil, é o cartório de imóveis. Algumas pessoas não conseguem às vezes distinguir, mas são cartórios diferentes, cada um com as suas atividades. Dica: não confunda uma coisa muito importante, que às vezes a pessoa, por ser leiga, ela olha aqueles documentos e não consegue identificar a diferença. É bem fácil presenciar uma pessoa entregar um papel, um documento, acreditando que aquele documento lhe dá a propriedade do imóvel. E quando ela traz no escritório, ela está com um contrato particular de compromisso de compra e venda. E ela acredita que aquilo, por si só, é suficiente para lhe dar a propriedade. Não é. Uma coisa é uma escritura de compra e venda, registrada no cartório de registro de imóveis. Outra coisa, completamente diferente, é um compromisso de compra e venda. Nós já percebemos que compromisso não pode significar uma escritura definitiva, uma propriedade. É apenas um compromisso. Compromisso, não confunda com a escritura de compra e venda. O vendedor só vai passar a escritura definitiva quando o valor for quitado. Ocorre que o imóvel permanece em nome do vendedor. Fez uma escritura pública de promessa de compra e venda? Registre. Registre a promessa de compra e venda no cartório de registro de imóveis. Para quê? Para que você se resguarde. Porque se você tiver esse documento aqui na sua casa, na sua gaveta, e ele não estiver lá no registro de imóveis, não há conhecimento público disso. Ninguém sabe, não tem como ninguém saber que existe esse documento. Alguém poderá vender, averbar, fazer qualquer tipo de negócio lá, e o seu documento está guardado numa gaveta. É um erro grande. Lembre-se do imposto, do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Em São Paulo, por exemplo, hoje está 3%. Então já considere na compra que você terá que pagar o ITBI e considere também o valor da escritura, e o cartório mesmo pode te informar acerca desses valores de acordo com cada estado e cada município. As certidões negativas. Tais certidões são documentos que mostram a situação financeira do proprietário vendedor, dívidas protestadas, como nós já dissemos, processos judiciais. Eu quero saber se aquela pessoa tem processo judicial, uma execução. Isso é muito importante. Algumas pessoas não sabem. Nós falaremos aqui acerca da fraude à execução. Para evitar a penhora dos bens, em razão de dívidas do vendedor, fiscais, trabalhistas, cíveis, alguns devedores começam a desfazer de todos os seus bens. É o que se chama fraude à execução. Isso aqui tem uma implicação direta a quem compra os bens. Então tem dívidas, tem uma ação trabalhista contra ele. Ele tinha lá uma empregada, tinha uma empresa e sofreu uma ação trabalhista. A Justiça do Trabalho quer penhorar os bens de A para pagar aquela dívida daquele trabalhador. Então lá tem 100 mil reais de dívida da ação judicial trabalhista. A Justiça do Trabalho vai penhorar aquele imóvel. Sabendo da penhora, sabendo da iminente penhora, que vai acontecer a qualquer momento, ele vende para B. Isso é fraude à execução, é dilapidação de patrimônio. B vai comprar, vai perder o imóvel, porque a justiça vai penhorar, vai tomar aquele imóvel. Vamos dizer em linguagem simples. Se B tivesse consultado, tivesse retirado as certidões negativas, B saberia que A tem uma penhora iminente, tem uma dívida. As certidões negativas são muitas, nós colocamos algumas aqui, mas não se prenda. Atenção, pesquisar dívidas relativas ao imóvel e também ao proprietário. São coisas distintas. Nós vamos verificar se há dívidas no imóvel, vamos retirar certidões no registro
de imóveis e vamos verificar se aquele imóvel tem dívidas, quem é o proprietário, se há alguma pendência, etc. E também retiraremos certidões do vendedor, do proprietário, verificar se ele tem dívidas, se ele tem ações judiciais, execuções. Como nós já dissemos, nós temos os links, nós temos um material de apoio na descrição do vídeo. Então lá terá artigos mais completos, com todas as certidões necessárias,